Falando ainda de equação do segundo grau, nós temos aqui uma breve revisão sobre os três tipos de valores para delta, né? Os três possíveis valores para delta e quais seriam as nossas raízes dependendo do valor que a gente obtiver para delta, né? Então, para resolver a equação do segundo grau, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara e nós temos como equação geral ax² mais bx mais c igual a zero. Então, olhem lá, se a gente, ao desenvolver, encontrar o valor de delta igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Se o valor de delta for maior que zero, a equação tem duas raízes reais e diferentes. E se o valor de delta for menor do que zero, a equação não tem raízes reais. Então, nós vamos ter aí um caso de números complexos através de junção de número real com número imaginário, né? Então, nesse caso aqui, nós não vamos ter uma raiz real, tá? Qual é o primeiro passo para a gente resolver uma equação do segundo grau? Então, o primeiro passo é identificar os coeficientes A, B e C na minha equação. Então, o coeficiente A é sempre quem está acompanhado de x², ou seja, ele sofre uma multiplicação por x², essa multiplicação é oculta. O coeficiente B é sempre quem acompanha o x, e o coeficiente C é chamado de termo independente. O segundo passo é calcular o valor do delta. Então, para calcular o valor do delta, nós temos a equação, né? b² menos 4ac. Então, esse é o segundo passo para a gente estar resolvendo a nossa equação de segundo grau. E o terceiro passo é calcular as raízes através da equação de Bhaskara, né? Então, isso é importante ressaltar. Nós vamos fazer um exemplo de cada aqui, né? De delta igual a zero, delta maior que zero e delta menor do que zero, para a gente ver isso na aplicabilidade. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é de delta igual a zero. Então, eu tenho uma equação aqui, x² menos 10x mais 25 igual a zero. Então, o primeiro passo para eu resolver a minha equação de segundo grau é identificar os coeficientes. Então, A, B e C na minha equação. Comparando a minha equação dada com a minha equação geral, o A vale 1, né, que é como se tivesse uma multiplicação por 1 aqui no x². O meu B, ele vale menos 10 e o meu C vale 25. O meu segundo passo é calcular o valor do delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O meu B vale menos 10, então eu vou colocar entre parênteses o menos 10 ao quadrado para lembrar de aplicar o quadrado também no sinal de negativo. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 25. Então, delta é igual. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Então, na multiplicação ocorre regra de sinal. Menos com menos é mais, 10 vezes 10 é 100. Então, aqui o menos 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes o 25 é 100. Então, aqui nós constatamos que 100 menos 100 é zero, e nós estamos falando, então, de uma equação do segundo grau com delta igual a zero, tá? Então, nós chegamos aqui. Agora, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o A. X é igual a menos b, só que o nosso b já é negativo, então nós temos que colocar entre parênteses para poder fazer a regrinha de sinal. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós já calculamos que deu zero. Dividido por 2 vezes o A, mas o A é 1, então fica 2 vezes 1. X é igual, menos com menos, mais 10. Mais ou menos, a raiz quadrada de zero é zero. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós vamos ter um x1 e daqui nós vamos ter um x2. A primeira raiz nós vamos somar, né? Nós estamos separando esse sinal de mais ou menos. 10 mais 0 dividido por 2. E na segunda raiz nós vamos subtrair. 10 menos 0 dividido por 2. 10 mais 0 é 10. Dividido por 2, 5.
10 menos 0 é 10, dividido por 2 é 5. Então, nós vemos aqui, ó, que as raízes, quando a gente fala de um delta igual a 0, que a nossa equação terá duas raízes reais e iguais. Então, quando a gente resolve o nosso exemplo, a gente constata que as nossas duas raízes são números reais e iguais. Então, para todo delta igual a 0, nós vamos sempre ter raízes reais e iguais. Esse foi o nosso primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo, nós vamos falar de uma raiz que é maior do que 0, né? Então, agora é o nosso segundo caso. Então, o primeiro passo é identificar os coeficientes A, B e C na nossa equação. O A é sempre quem acompanha x², então 2. O B é sempre quem acompanha x, menos 3. E o C é sempre o termo independente, menos 5. Então, agora, o segundo passo, calcular o delta. Então, b² menos 4 vezes A vezes C. Como eu já conheço o A, B, C, eu vou substituir. Vou colocar o menos 3 entre parênteses, para lembrar de fazer a regrinha de sinal. Menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 5. Também coloco entre parênteses para poder aplicar a regrinha de sinal. Então, delta é igual. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, aqui é 9. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, agora, ao somar o nosso delta, dá 49. Então, de fato, o delta, sendo 49, ele é um valor maior do que 0. Agora, nós vamos encontrar nossas raízes aplicando a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então, x é igual. Menos b, como meu b é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que nós já calculamos e vimos que dá 49. Dividido por 2 vezes o a, e o nosso a vale 2, então fica 2 vezes 2. Agora, vamos fazer a regrinha de sinal e resolver aí nossas pendências. Menos com menos é mais 3, mais ou menos. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7, 49. E 2 vezes 2 é 4. Então, agora, daqui nós vamos separar nossas raízes, né? Daqui vai sair uma raiz 1, que chama de x1, e a outra nós vamos chamar de x2. A primeira raiz nós iremos somar. 3 mais 7 dividido para 4. A segunda nós vamos subtrair. 3 mais 7 é 10. Dividido para 4, não dá exatamente, mas dá um decimal, né? Mas também a gente pode simplificar por 2 e chegar em 5 meios. Essa é a nossa primeira raiz. 3 menos 7 é menos 4. Dividido para 4, menos com mais é menos. 4 dividido para 4 é 1. Então, quando a gente fala, vamos recapitular aqui, né? De um caso em que o nosso delta é maior do que 0, o que acontece com a nossa equação? Ela tem duas raízes reais e diferentes. Então, se nós formos analisar aqui o nosso exercício, nós temos duas raízes que são reais, porém elas não ficaram iguais, né? Um número é o menos 1 e o outro é o 5 meios, tá? Então, sempre que o meu delta for maior do que 0, uma raiz vai ser diferente da outra, porém as duas serão números reais. Agora, o nosso terceiro e último caso é quando o nosso delta é menor do que 0, ou seja, é um valor negativo. Então, vamos lá. O primeiro passo é eu descobrir aí os meus 3 coeficientes, né? Então, o meu A aqui vale 1, o meu B, 2 e o meu C, 5. Segundo passo, resolver a equação do delta. Então, b² menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, então, é 2 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 5. Então, delta é igual
2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu devo 20, paguei 4, eu fico devendo 16. Então, de fato, eu tô constatando aqui que o meu delta é menor do que 0, admitindo o valor menos 16. Então, agora, nós vamos encontrar as duas raízes, né? E nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, o que que nós temos aqui? Menos b, como 2 é o valor de b e a minha equação é negativa, já fica negativo aqui, não preciso fazer regra de sinal. Mais ou menos a raiz do delta, o nosso delta é menos 16, dividido por 2 vezes o a, e o nosso a vale 1, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um número real e a nossa raiz de menos 16, ele é um número imaginário. Então, todo esse conjunto aqui forma um número complexo. A gente chama assim, né? Porque logo mais aí nós vamos fazer aparecer o número i, tá? Então, para resolver, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, então, deixar aqui o menos 2 mais ou menos, tá? Vamos estudar essa raiz de 16. Se ela fosse uma raiz positiva, nós teríamos como valor o 4, né? Pois 4 vezes 4 é igual a 16, certo? Se a gente for pensar num caso de menos 4 vezes menos 4, menos com menos é mais. Então, nós não obteríamos o sinal de menos em hipótese alguma, tá? Então, o que que a gente vai fazer para poder resolver essa raiz de menos 16? Nós vamos, então, pegar e chamar de número i, vamos trocar o i por esse sinal aqui, tá? E aí, nós vamos fazer a raiz de 16, que é 4. Então, ou seja, isso aqui é 4i. Nós chamamos, então, aí de número imaginário, tá? Então, a raiz de menos 16, por hora, nós vamos aceitar que é o 4i. Então, vamos aqui substituir por 4i. 2 vezes 1, 2. Então, daqui nós vamos tirar uma raiz 1 e uma raiz x2, né? Aqui nós podemos ver que todos os números são múltiplos de 2, né? O menos 2, 2 e o 4. Então, dá pra gente aqui dividir tudo por 2, tá? O que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter menos 1 mais 2i, porque 2 dividido por 2 é 1, e 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Porém, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, não vai alterar aqui se a gente colocar ou não essa divisão, tá? Eu coloquei aqui para relembrar. Então, a nossa primeira raiz é menos 1 mais 2i. A nossa segunda raiz vai ser menos 1 menos 2i dividido para 1. Então, como eu disse, né, qualquer coisa dividido para 1 é sempre qualquer coisa. Então, nós vamos admitir aqui como segunda raiz o menos 1 menos 2i. Então, estão aqui as nossas duas raízes. O x vai, então, admitir o valor menos 1 mais ou menos 2i como raízes, tá? Então, eu coloquei aqui uma junção das nossas duas raízes. Então, recapitulando aqui no que nós havíamos comentado, quando o nosso delta for menor do que 0, a equação não tem raízes reais, tá? E isso é o que nós provamos aqui no nosso exercício, né? Nesse caso, as nossas raízes aqui, ó, são números complexos, tá? Então, nós temos aqui uma junção de número real com número imaginário. A gente chama esse conjunto aqui de número complexo.